Vamos falar agora dos alimentos gravídicos. Esses alimentos gravídicos são regidos pela Lei 11.804. 11.804 de 2008. Esses alimentos gravídicos são os pleiteados pela gestante para cobrir as despesas do período de gravidez. Então vejam, quem move esta ação de alimentos gravídicos é a gestante. Não é o nascituro. É a gestante que move esta ação. E são alimentos restritos, porque são alimentos para cobrir as despesas da gestação. Tá? Que às vezes a gestante precisa de um psicólogo, de uma alimentação especial, remédios, vai ter despesa com parto, com hospital. Em suma, são alimentos destinados a cobrir despesas com a gestação. Tá? E outras que o juiz entender pertinentes. Tá? Despesas com a gestação e outras despesas que o juiz entender pertinentes. Mas basicamente são pertinentes, mas relacionadas à gestação. São despesas com a gestação e outras também relacionadas com a gestação que o juiz entender pertinentes. É nesse sentido. Então essa é a primeira observação. Alimentos gravídicos são pleiteados pela gestante para cobrir despesas da gestação. É diferente dos outros alimentos, que os outros alimentos visam garantir a sobrevivência e a condição social. Né? Os outros alimentos, os alimentos naturais, visam garantir a sobrevivência. E os alimentos civis ou côngruos visam, além de garantir a sobrevivência, garantir a condição social. Os alimentos gravídicos não visam garantir sobrevivência nem a condição social. Visam garantir apenas o período da gestação, quer dizer, cobrir as despesas gestacionais. Ok? Muito bem. Então, legitimidade ativa. Quem que move a ação de alimentos gravídicos? Que eu já falei. Quem move a ação de alimentos gravídicos é a gestante, não é o nascituro. A gestante move esta ação em nome próprio. Ela não move em nome do nascituro. Ela move em nome próprio. Portanto, quem move a ação é a gestante, em nome próprio. Independentemente de vínculo conjugal, de união estável, em suma, não exige nenhum vínculo anterior. Não precisa ter sido casada ou viver em união estável, nem ter sido namorado. Não precisa nem ter sido namorado. Porque se a pessoa é casada ou vive em união estável, não é vantajoso pedir os alimentos gravídicos. É vantajoso pedir os alimentos normais, porque se a pessoa é casada ou vive em união estável, pede os alimentos para garantir a condição social. Quer dizer, o gravídico é justamente para quem não é casado nem viveu em união estável. Daí pede esses alimentos. Então o sujeito engravidou a namorada, agora a namorada pede os gravídicos. Então engravidou uma pessoa aí com quem ele teve um relacionamento, nem namorada era. Ela pede os alimentos gravídicos. Agora, se foi casado e viveu em união estável, se quiser pedir os gravídicos, pede, mas daí é bobagem, porque pode pedir os alimentos maiores para garantir a condição social. Ok? Mas é bom frisar, quem move a ação de alimentos gravídicos é a gestante. Então, qual a diferença entre os alimentos gravídicos e os alimentos pedidos pelo nascituro? O nascituro também pode pleitear alimentos. O nascituro, representado por sua mãe, também pode pleitear alimentos. Tá? Qual a diferença? Os gravídicos, a gestante pleiteia, ela é a autora da ação. E não o nascituro. Alimentos pleiteados pelo nascituro. Quem move a ação é o próprio nascituro, pois se a lei assegura-lhe o direito à vida, se a lei assegura-lhe o direito à vida, significa que ele pode propor ações, representado por sua mãe. Então, mudo. Segundo, nos alimentos gravídicos, o réu é o suposto pai da criança. Ela só vai poder pedir para o suposto pai. Ela não pode pedir para outros parentes do suposto pai. Não vai poder pedir, por exemplo, para avós paternos. Tá? Só vai poder pedir para o suposto pai. Já o nascituro, quando move a ação, ele pode também pedir para outros parentes do suposto pai, quando o suposto pai
por exemplo, já morreu, ou suposto pai, não, quando o pai, né? Quando o pai já morreu, ou quando o pai não tem condições. Em suma, quando o nascituro move a ação, ele pode pedir para o pai, ou então para outros parentes, provando que o pai não tem condições. Já nos alimentos gravídicos, só vai poder pedir para o suposto pai. Ok? Então isso é importante.